Querido amigo, hoje temos como objetivo considerarmos mais algumas questões introdutórias que começamos a examinar no programa passado. Depois disso, estaremos prontos para olhar para o texto e retirar dele as lições e os princípios que o Senhor quer que apliquemos em nossas vidas. Vamos estudar e refletir sobre o relacionamento de Paulo com os filipenses. A amizade entre Paulo e os filipenses é notória. Essa amizade cristã, para Paulo, era um motivo de orgulho, e era uma glória não ter recebido nada de ninguém, inclusive de nenhuma igreja. Ele mesmo tinha suprido as suas necessidades e daqueles que o acompanhavam, trabalhando com suas próprias mãos. Mas em relação a esses irmãos de Filipos, em relação aos filipenses, Paulo tinha um sentimento de gratidão. Ele tinha recebido seus donativos. Logo depois de ter estado em Filipos, ao partir para Tessalônica, conforme Atos 16 e 17, os filipenses lhe enviaram uma doação. Quando chegou a Corinto, depois de ter passado por Atenas, somente os filipenses se dispuseram a lhe enviar mais donativos. Paulo tinha então uma grande gratidão, uma grande amizade, um grande apreço com essa comunidade que o acompanhava mesmo à distância. As suas palavras atestam essa afirmação. Se nós confirmarmos lá em 4:1, você vai verificar que Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Os filipenses eram a alegria do coração de Paulo, eram a coroa do seu ministério. Agora, diante desse fato, surge uma pergunta: por que toda essa amizade e carinho cristãos entre o apóstolo Paulo e os filipenses? Como nós já mencionamos, provavelmente, depois que Paulo sofreu lá em Filipos, ele e os seus companheiros receberam uma acolhida necessária para que dessem sequência ao seu ministério. Nós encontramos isso lá em Atos 16. Então, esse sentimento de gratidão era muito claro de Paulo para com os filipenses. Foram os filipenses que apoiaram não uma vez, mas várias vezes o ministério de Paulo. Em terceiro lugar, foram os filipenses que, sensíveis à necessidade do apóstolo Paulo, lhe enviaram Epafrodito para servi-lo nas suas necessidades. Mas certamente haveria uma outra razão para essa amizade tão bonita. E eu creio que sim, e eu já mencionei no programa passado, que provavelmente Lucas, o médico amado, foi a causa dessa íntima relação entre Paulo e a igreja de Filipenses. Lucas era aquele companheiro fiel do apóstolo Paulo, que o seguiu por várias viagens. E Lucas provavelmente ficou em Filipos quando Paulo evangelizou a cidade e partiu para Tessalônica. Como nós mencionamos, provavelmente Lucas foi pastor da igreja durante uns 6 a 7, talvez até 8 anos. E como havia essa relação de intimidade, de amor cristão entre Paulo e Lucas, certamente a igreja de Filipos também começou a considerar Paulo com esse mesmo amor, com essa mesma amizade. Essa comunhão cristã entre Paulo e Lucas era uma amizade sincera e uma amizade desinteressada, que, na verdade, só brota no coração daqueles que foram tocados pelo Senhor. Muito provavelmente, essa companhia de Lucas, que Paulo tanto menciona nas suas cartas, era uma demonstração dessa maturidade em Cristo, dessa percepção de Lucas, que via Paulo ter necessidade de uma companhia segura e de alguém que realmente pudesse se interessar por ele. Lembremos-nos de que Lucas era médico. E lembremos-nos de que Paulo sofreu várias e várias vezes nas mãos dos seus inimigos. Nós falamos também no programa passado sobre as motivações da escrita da carta. E eu gostaria de detalhar algumas dessas razões, algumas dessas motivações, alguns desses propósitos. Paulo escreveu para os filipenses
para que eles pudessem entender por que ele estava enviando Epafrodito de volta. Aparentemente, os filipenses tinham enviado Epafrodito não apenas como portador dos seus donativos, mas também ele foi enviado para ser um assistente pessoal de Paulo. Mas Epafrodito ficou doente, ficou muito doente, à beira da morte. Além da doença, sentia saudades e se preocupava com os irmãos de Filipos, porque sabia que eles, filipenses, souberam de que ele estava doente. Imagina, provavelmente, alguns da família de Epafrodito, estando lá em Filipos, souberam que ele estava doente lá em Roma. Nessas circunstâncias, Paulo então o envia de volta, porém deve ter tido discernimento de que alguns irmãos de Filipos poderiam criticar Epafrodito. E falando e chamando então, você é um desertor, você não foi fiel, você abandonou o apóstolo Paulo. Prevendo então essa situação, Paulo deu então um bonito testemunho desse cristão abnegado. Paulo diz lá em Filipenses 2, 29 a 30, as seguintes palavras: recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Paulo realmente exaltou Epafrodito, para que, quando chegasse de volta em Filipos, não tivesse qualquer tipo de recriminação. Mas também, Paulo tinha escrito para os filipenses, demonstrando que ele mandaria para a igreja o seu auxiliar, o seu filho na fé, Timóteo. Esse jovem obreiro, seu filho espiritual, era alguém de total confiança de Paulo, e Paulo o via como alguém total e genuinamente interessado pelo progresso espiritual dos filipenses. Nós podemos confirmar isso lá em 2:20. Paulo então explicou que a ida de Timóteo era motivada pela situação deles. O apóstolo, mesmo preso, queria encorajá-los a viver dignamente como cristãos, mesmo diante das perseguições que eles também passavam. Mas certamente o apóstolo Paulo estava desejoso de receber de Timóteo um bom relatório que demonstrasse que a desarmonia já tinha sido superada lá entre os filipenses e que, como comunidade, eles tinham resistido aos falsos mestres que tentavam tirar-lhes a liberdade do Evangelho. Paulo, que estava preso, lhes enviava Timóteo, pois ele era a pessoa digna de sua total confiança para ajudar os filipenses nessa hora em que o cristianismo deles estava sendo testado, estava sendo abalado. A pergunta que devemos fazer então é: como é que nós podemos aplicar essas ideias, essa mensagem de Filipenses às nossas vidas? 2 temas se destacam nessa carta e esses temas podem ser aplicados. Primeiro, a necessidade da união entre os crentes. É um tema que deve ter como base a humildade vista no exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se esvaziou para assumir a forma de servo e nos resgatar. E um outro tema, que é a necessidade da alegria, independentemente das circunstâncias, esse tema também nos motiva a aplicar praticamente os princípios que veremos nessa carta às nossas vidas. Assim, é possível constatar que coletivamente a igreja e individualmente os cristãos dos nossos dias, você que está me ouvindo agora, eu também, e assim por diante, toda essa comunidade através da Bíblia, nós temos enfrentado os mesmos problemas. Por isso essa carta é aplicável a nós. Em primeiro lugar, constata-se a fragmentação dos evangélicos com o surgimento a cada dia de novas comunidades, novos movimentos, novos ministros, novas missões, novas visões, que infelizmente surgem em sua maioria por questões éticas, morais, doutrinárias, políticas e até por razões comerciais e financeiras. Em segundo lugar, constata-se também a perda da alegria e o surgimento da tristeza e da intranquilidade
entre os cristãos. Por quê? Porque a tristeza e a intranquilidade, têm se originado de uma pregação e de uma proclamação errada do Evangelho. Por quê? Temos pregado muito sobre o acúmulo dos problemas, das pressões pessoais, da inversão das prioridades, das preocupações, com o futuro incerto. E isso tem trazido perda da alegria para muitos cristãos. Ora, se esse é o quadro da atualidade, certamente a carta de Paulo aos Filipenses é relevante e a sua mensagem é altamente valiosa para os nossos dias. Mas a pergunta é, como é que podemos entender que um homem que foi chamado por Deus para proclamar o seu evangelho aos gentios e aos reis, e também aos judeus, conforme Atos 9:15, pudesse ficar pelo menos 4 anos preso injustamente e ainda assim estar alegre? Ainda assim escrever uma carta estimulando a alegria. Isso não é incoerente ao nosso entendimento? Você consegue entender isso rapidamente? Na verdade, quando nós analisamos sem nos determos, nós falamos, olha, é totalmente incoerente. A primeira e mais rápida resposta é de que há incoerência. Quando nós, entretanto, nos detemos em examinar todos os detalhes, certamente nós vamos entender o porquê Deus permitiu certos acontecimentos. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, que é soberano e controlador da história, sabia que para Paulo cumprir a sua missão, a sua tarefa de proclamar o Evangelho aos que estavam investidos de autoridade, isso é, aos reis e governadores, Paulo só conseguiria fazer isso com mais eficácia se ele estivesse defendendo-se das acusações sofridas. Ao defender-se, o apóstolo Paulo estaria, então, ao mesmo tempo proclamando o Evangelho. E foi isso mesmo que aconteceu. E, inclusive, isso começou logo depois que ele foi preso, em Atos 21. Em Atos 22, ele proclama o Evangelho para o povo. Diante do Sinédrio, ele proclama o Evangelho em Atos 23. Mas Paulo foi encorajado por Jesus através de mais uma visão. E ele também proclamou o Evangelho diante do governador Félix e de Drusila, sua mulher. Atos 24. Mas ele proclamou também diante de Festo, o governador, no capítulo 25. E por fim, Paulo testemunhou diante das autoridades maiores daquele tempo, no local em que ele estava, que foram convidadas pelo rei. Ele testemunhou e defendeu-se diante do rei Agripa, isso é, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os pequenininhos, querendo matar a Jesus. Ele prega o Evangelho diante do rei Agripa e de Berenice, que era sua irmã do rei, mas também era sua amante. Ora, querido amigo, diante dessa situação, certamente esse homem precisava ouvir o Evangelho, e somente Paulo, estando preso e tendo que se defender, é que esses homens puderam ouvir o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas, além disso, se pode deduzir de todos esses acontecimentos que, ao invés de ficar entristecido, de ficar deprimido, de ficar reclamando da sua situação, Paulo se submeteu ao controle do Senhor Jesus e mantinha-se em contínua atividade. Durante o seu aprisionamento, nos 2 anos em Roma, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu as cartas da prisão. Ele escreveu para os Filipenses, essa carta que nós estamos estudando, escreveu para os Colossenses, para Filemon, e também escreveu para os Efésios. Paulo, ao invés de ficar chorando, reclamando, ele foi ativo. E ainda mais, Paulo, certamente através dos seus auxiliares, como por exemplo Timóteo e Epáfras, ele orientava e ministrava as diversas igrejas. Paulo também deve ter tido um tempo de ministração com João Marcos, aquele a quem ele tinha rejeitado depois da sua desistência durante a primeira viagem. Porque, quando escreveu aos Colossenses, ele recomendou João Marcos à igreja. Agora, além disso ainda, Paulo não se cansava de evangelizar.
E com certeza todos os soldados que estiveram presos, algemados, acorrentados junto com Paulo durante aqueles 2 anos, na sua casa, lá em Roma, certamente eles ouviram a cada vez que vinham ficar com Paulo, eles ouviam o quê? Conversa sobre o tempo, sobre a inflação, sobre o governo? Não. Eles ouviram Paulo falar sobre o Evangelho. E, querido amigo, é impressionante nós percebermos que, fruto desse ministério informal, toda a guarda pretoriana, isso é, toda a guarda do imperador, ouviu o Evangelho. Veja o versículo 13 do capítulo 1. E uma nova igreja surgiu, implantada num dos locais mais inusitados para o nascimento de uma comunidade cristã. Paulo foi o agente de Deus para implantar uma igreja no palácio do imperador, na casa de César, conforme nós lemos em Filipenses 4:22. Além do cuidado com as igrejas já formadas, é notável que Paulo, mesmo preso, continuasse tendo cuidado por alguns líderes individualmente. E nós vemos nas referências nas cartas da prisão, isso é, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, uma série de nomes de cristãos queridos que eram pastoreados pelo próprio apóstolo Paulo, mesmo estando preso. Ora, tudo isso deve nos fazer refletir. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor têm o privilégio de experimentar abundância de alegria, porque na tua presença há plenitude de alegria. Salmo 16:11. Mas diante dos problemas, diante das pressões, diante das prioridades, diante das preocupações, poucos cristãos usufruem dessa alegria. Essa alegria que só o Senhor nos dá. Somente através da ação poderosa do Espírito Santo é que os cristãos passam de uma nuvem de decepção para um ambiente de um dia claro, de alegria, de prazer no Senhor. Será que há um segredo para se manter essa alegria? Com certeza sim. Paulo nos mostra o segredo nessa carta. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, como dissemos anteriormente, ele estava preso. Mas ele deu o seguinte remédio para todos nós. Os cristãos romanos estavam divididos, as pressões que ele sofria, mas Paulo nos mostra o segredo. E o segredo é ter uma mentalidade diferente. Esse segredo se encontra expresso numa outra palavra e nos seus sinônimos, que aparecem também repetidas vezes nessa carta. O verbo pensar. Seus derivados e sinônimos aparecem mais de 10 vezes no texto dessa carta. Portanto, pensar, mudar a nossa mente, reprogramar, transformar a nossa mente é o segredo para termos mentes focadas nos valores divinos. Quando nós vemos a vida sob a ótica de Deus, com certeza, nós temos condições de vencer os problemas, as pressões, as prioridades erradas, as preocupações e mantermos a nossa alegria. Querido amigo, que você possa descobrir no estudo desse livro esse segredo de ter uma mente renovada, reprogramada, de ver a vida sob os olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você experimente essa alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.